A paz do Senhor a todos nossos queridos adolescentes em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do Sistema Virtual Teológico do setor do bairro Mapim. Nós temos como pastor responsável o pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. Nós temos como superintendente responsável pela superintendência da escola dominical, juntamente com o evangelista Valmir e evangelista Lauro. Eu sou o professor Claudinho e estarei discorrendo com vocês um assunto importante, que é o assunto da lição número 12, que é falando o que convém, que é o título daqui da nossa lição de número 12. Tá certo? Muito bem. O texto bíblico está em Tito, capítulo 2, do versículo 1 até o 10, que é o que nós vamos discutir o assunto aqui. O texto áureo, que é o destaque da nossa revista Adolescentes, está em Tito, capítulo 2, versículo 8, que diz assim, ó: use palavras certas, para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer ao nosso respeito. Olha que coisa interessante. Use palavra certa, ou seja, toma cuidado com o que você fala, o seu posicionamento. Muito bem. O interessante, adolescente, o que é e como usar palavras certas? É como se escreve? É a língua formal? Ora, é bem provável que existe a coesão e existe a coerência. Coesão é quando você escreve dentro do vernáculo da língua portuguesa, respeitando o ponto e vírgula e a frase. Aí o que acontece? A coerência é quando você expressa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Olha, ele subiu lá embaixo e desceu lá em cima. Ninguém pode subir lá embaixo e nem descer lá em cima. Não tem coerência na fala, as pessoas não vão entender. Entendeu? Agora, se ele dissesse assim, ó, ele subiu lá em cima e desceu lá embaixo, ele tem coerência. Interessante, né? Então, a coesão é a gramática exata do contexto, e a coerência é quando você vai expressar se aquilo que você expressou tem sentido ou não. Tá certo? Muito bem. Queridos adolescentes, olhamos para esta lição, nós podemos observar aqui: pregue a verdade. O tópico número 2, que é pregue a verdade, que é o 1. E o número 2, seja exemplo de boas obras. E o 3, aguardando Jesus Cristo com expectativa e felicidade. Quero pegar aqui, queridos, e fazer um resumo aqui nessa lição aqui, comentando com vocês a respeito de algo importante. Por exemplo, fique alerta. Tito, ele era a 12ª carta da autoria do apóstolo Paulo. Entendeu? Uma pergunta, não. Concordo que a palavra 12ª não é muito usual, mas você pode pesquisar no dicionário aí e aproveitar para aprender mais sobre acerca de algumas palavras e enriquecer o seu vocabulário. Isso é importante, adolescentes. Agora, você sabia que Paulo escreveu esta carta a Tito para aconselhá-lo na sua tarefa e dirigir a igreja da ilha de Creta? Pois é, isto mesmo, adolescente. Nesta lição você aprenderá sobre o compromisso, ou seja, o autocontrole, falar o que convém, os bons relacionamentos e muito mais. Mergulhe nesta carta e descubra o conselho de Deus para a sua vida, adolescente. E quando eu posso observar aqui que uma palavra viva, a epístola que nós vamos estudar aqui trata-se de um assunto relacionado com o mistério da igreja primitiva. E o que eu tenho a ver com isto? Uma pergunta, adolescentes. Você poderá perguntar, ora, muita coisa. O que lhe garanta que o Senhor nos chamou para atuar como seu ministério? Ou seja de forma direta ou indiretamente. Aliás, Paulo tinha aos seus auxiliares diretos, como Tito, Timóteo,
Tíquico e muitos outros. Mas também havia outros, inclusive muitas moças que estavam auxiliando de várias maneiras, como está em Romanos no capítulo 16. E o interessante é que não jogue conversa fora. Por quê? Porque o nosso tempo é precioso, adolescente. A lição de hoje, ou desta semana, ela está baseada em Tito, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. E logo no primeiro versículo, não apenas Tito, mas todos nós somos estimulados a falar somente a verdade, ou segundo as escrituras, com certeza. Aí o que acontece? E empregamos aqui em geral de toda a linguagem de hoje em relação às suas palavras serem mais simples, porém a classe da versão Almeida Revista Corrigida, a ARC, que tem como a sigla ARC, que é Revista Corrigida. Muito bem. Diz assim, ó: tu porém fala ao que convém à sã doutrina. Tito capítulo 2 e versículo 1. Esse conceito não se restringe à pregação, mas de respeito ao tudo que falamos. Em nosso caso, que é o que? É desdobrar a ênfase e a contida na frase dada em 3 partes. Fale o que convém nas suas conversas. E nesse sentido, no versículo 8 diz assim, ó: use palavras certas, para que ninguém possa criticá-lo, ou para que os inimigos ficam envergonhados, para não terem nada de mal a dizer contra o nosso respeito. Tito capítulo 2 e versículo 8. Então essas palavras certas não quer dizer o vernáculo da língua portuguesa, mas se diz respeito o que você diz, com a sua coerência, qual o seu ponto de vista, qual é a sua mentalidade. A Bíblia diz que às vezes a boca fala do que o coração está cheio. E tem que tomar muito cuidado, adolescente, a forma como você expressa, que não é exatamente a coesão, mas que é exatamente a coerência. É muito bom que você fala e escreve corretamente. Não quer dizer que você não deva escrever corretamente. Com certeza, isso é importante. Mas nós podemos observar, queridos, tem pessoas que escrevem na em vez de escrever não. Tem pessoas que expressam canção de vez de canção, que é melodia. Às vezes de escrever ou de vez de dizer você, é você. Às vezes que não podemos falar palavrões nem gírias. Precisamos estar com o nosso vocabulário polido. O que acontece aqui? O cristão, ele é diferente. O cristão, ele tem que viver como um astro nesse mundo. Esse mundo tenebroso, como está em Filipenses capítulo 2 e 14 e 15. Não podemos ter gírias e nem podemos usar palavrões. Lembra-se do profeta Isaías, que confessou os pecados a Deus. O primeiro estava relacionado a alguns pensamentos de palavras impuras. O segundo, a auto-indição de más conversações, como está em Isaías no capítulo 6, verso 1 em diante. Ele estava pecando ativo. Esse pecado ele era ativo e passivamente. E fez bem em confessar os seus pecados e abandonar. Como está em Provérbios no capítulo 28, verso 13, como está em 1 João. E nós podemos observar aqui todo esse contexto. Nós vemos aqui que diante desse texto, eu vejo que o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ou seja, fale o que convém nas suas orações. Quando oramos, também temos que usar palavras que convêm à doutrina verdadeira. Não foi por acaso que o Senhor nos deixou a oração como um Pai Nosso como exemplo, como está em Mateus no capítulo. Mateus, ele registra essa oração. E não se trata aqui de uma reza, porque reza são repetições de palavras, ou seja, ele deixou uma oração modelo. Não que nós tenhamos que repetir a oração, mas que nós venhamos o que? Fazermos semelhante.
Quem ora como convém, inicia-se sempre com uma oração. Pai nosso que está nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo, como está em Mateus no capítulo 6 e verso 9. Ou da maneira como esta oração é mais conhecida, como nas igrejas evangélicas: santificado seja o teu nome. O que o Senhor Jesus quis dizer com isto? Que sempre ao anunciarmos as nossas orações, devemos admitir as nossas pequenez e as nossas limitações. E ao mesmo tempo reconhecer a grandeza do Todo-Poderoso. Isto é, adoração, liberdade, porque a Bíblia ela sempre tem que ter sempre reverência em momentos, prostração e o quebrantamento espiritual, adolescente. Principalmente quando nós leíamos, você pode ver sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Em seguida, depois de ensinar o desejo do seu reino seja estabelecido na terra, o Senhor ele nos incentiva a pedir bênçãos. É isso, adolescentes. No primeiro ele disse que a tua vontade e a de Deus seja feita aqui na terra como no céu, como está em Mateus no capítulo 6 do verso 10. Ou seja, notou que hoje não há grupos de crentes que não querem submeter-se à vontade do Senhor, preferindo fazer o que as suas paixões e sentimentos entendem para o mal. Só depois de adorar a Deus deseja estabelecimento do seu reino aqui na terra. Então tem que tomar muito cuidado, adolescente, de sermos ou de criar grupos que às vezes, porque às vezes pode prejudicar e trazer prejuízos, trágicas consequências sobre as nossas vidas ou sobre a sua vida. Eu gostaria de falar aqui, comentar aqui sobre algo interessante aqui, principalmente quando nós entramos aqui para o tópico de número 2 aqui, seja um exemplo dos fiéis. Eu posso observar aqui, adolescente, seja exemplo de boas obras. As boas obras é importante. O adolescente tem que ter obra. O adolescente tem que ter fruto, porque se não tiver fruto, é impossível que esse adolescente seja salvo. Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pois é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. As obras não salvam. Mas Tiago, no capítulo 2, do versículo 17, que a fé sem as obras é morta. A fé sem as obras é morta. O que é obra aqui? A obra é exatamente frutos. A fé é obras, e a obras é fruto. O adolescente ele precisa produzir fruto no serviço, na escola, seja em qual grupo que ele estiver centralizado, né? Precisa ser um exemplo nas vestes, no andar, no falar, e no seu pensamento, no seu subconsciente. E o interessante, adolescente, que é preciso ser diferente. Jesus nos chamou, ele nos salvou para nós sermos diferentes, tá? Muito bem. Aguardando Jesus Cristo com a expectativa e felicidade. O adolescente que está em Cristo, ele é feliz. Estou aqui no tópico 3 da nossa lição, já indo para a conclusão. O adolescente em Cristo, ele é feliz. O abatimento vem, todo mundo tem. Não existe ninguém que é 100% feliz. Todos nós temos uma vertigem espiritual. Segundo um psicólogo e psiquiatra, um dos autores que é mais lido no Brasil e em todo o mundo, Augusto Cury, ele diz que não existe pessoas que podem ter uma mente exatamente plena, porque a partir de um momento que alguém tem uma mente plena, essa pessoa ele deixa de ser normal. Ou seja, o ser humano, por mais normal que ele seja, ele tem que criar um problema para dentro de si próprio. E isto é segundo a psicologia, e é de fato. Um ser humano, todos nós temos problemas, às vezes emocional, espiritual e físico, material. E tudo que manda é a nossa mente. A nossa mente, o córtex cerebral, é uma máquina perfeita em que registra milhares de informações durante o dia. É preciso nós ter uma saúde psíquica
para que todo o nosso corpo esteja pleno, bom. Ou seja, a nossa vida psicossomática, ela envolve a psique, que é a mente, e a soma, que é o corpo. E precisamos estar interligados esses dois. Assim como a fé e unção, a fé e unção tem que andar junto, fé e graça tem que andar junto, ou fé e obras tem que andar juntos, assim também é a nossa vida. Unção e graça, ou unção e conhecimento tem que andar junto. Fé e obras tem que andar junto. Assim como a mente e o corpo andam entre si com um laço de fraternidade e união. É preciso isso. Então, adolescente, vamos falar o que convém. E vamos pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Deus quer te usar. Você não é a geração de amanhã. Você é a geração de agora. Fico aqui nesta lição. Mando um abraço para o nosso líder geral daqui dos adolescentes de Cuiabá e região, que é o pastor Armando. Maravilha, Deus abençoe, pastor Amanda, sua esposa e toda a liderança de Cuiabá e região. Vai um abraço a todos vocês de uma forma muito especial. A paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus nos permitir.